Vamos lá, galera. Sabadão, dia 29 de julho de 2023. Canal Aposta da Dupla de volta, trazendo palpites de futebol, cenários para o trade e análise dos jogos da rodada. Então, hoje separamos 6 joguinhos. Brasileirão, tem até um amistoso ali do... É o clássico, né? Joguinho interessante ali para a gente trabalhar. Então, foi isso que a gente separou para vocês. Tá eu e meu amigo Di. Como é que tá, Di? Fala pessoal, tudo certo? Vamos para dentro aí nesse sabadão, né? Como o Donelis falou aí, Brasileirão e amistoso aí, que não sei se dá para chamar de amistoso, né? Um jogo desse, mas tá aí, né? Um jogão aí. Vamos trazer a nossa análise para vocês. Já chega deixando aquele like, né? Fortalecendo os guri. Te inscreve no canal se não é inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo nosso. Que estamos aqui trazendo todo dia nosso palpite, nossa análise dos jogos. Então, sem mais delongas, bora para os jogos. Atlético Paranaense e Cruzeiro, 17ª rodada do Brasileirão, às 4 horas da tarde. Tivemos o histórico de jogos das duas equipes aqui, né? Não tivemos jogos nos últimos 3 anos, porque o Cruzeiro ficou 3 anos na Série B, né? Então, a race das duas equipes aqui. O Atlético Paranaense está oscilando bastante, né, nessa temporada. A gente pode ver que tem 4 vitórias, 4 derrotas e 2 empates. Então, não está mantendo um padrão, né, a equipe paranaense aí. Já o Cruzeiro, né, até começou bem o campeonato, estava lá em cima, emendou uma sequência horrível, e aí daí parecia que estava conseguindo dar uma melhoradinha, daí perde em casa para o Goiás, né, o Cruzeiro que em casa fazendo uma campanha horrível, né, horrível campanha em casa. Então aí realmente o Cruzeiro não está na sua melhor sequência, né, a gente vê que são 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, né, e se a gente for ver as 4 derrotas, pessoal, 4 derrotas em casa e todas por 1-0, né? Que loucura, hein, Cruzeiro em casa. Realmente não tá nada legal. Na tabela aqui, pessoal, a gente vê que o Atlético Paranaense é o 5º colocado, né? Apesar desse momento estar oscilando. A gente pode ver que o Atlético vencendo, né? Dependendo dos outros resultados aqui, pode até assumir a vice-liderança, né? Então, como eu falei, né? Todo mundo oscilou aqui, né? Todo mundo acabou perdendo um jogo que outro. Então tá no bolo, né? Tá no bolo aí o Atlético Paranaense. Então tem que tentar ir vencer, ou pelo menos pontuar, né? Para se manter aqui nessa briga quente aqui pelo G4, né? Porque o título realmente, cara, acho muito difícil aí o Botafogo dar uma de Arsenal e entregar, né? Entregar esse título. O Botafogo tá com uma vantagem de 11 pontos no momento pro Grêmio, chegou a abrir 12 pontos, né? Pro Flamengo, que tropeçou, né, na última rodada. Então é uma vantagem muito grande, pessoal, muito grande. Então, complicado para o Botafogo entregar esse título. Mas essa briga aqui por uma vaga na Libertadores está muito quente ainda no campeonato. Já o Cruzeiro, pessoal, a ideia do Cruzeiro esse ano é se manter na Série A, né? Tá conseguindo até o momento, né? Apesar dos últimos resultados não terem sido favoráveis, está na 11ª colocação, né? E também vencendo, pessoal. Entra no bolo aqui, né? Que é, cara, tá bem embolado mesmo. Qualquer vitória, tu dá um pulo ali, passa uns 3 ou 4 adversários. Então, tá ali, né? Tá ali numa posição, digamos, tranquila ainda, principalmente em relação ao rebaixamento, né? A gente vê que também os times lá de baixo não conseguem pontuar. Então, tá se mantendo em uma posição tranquila. Então, um empatezinho para o Cruzeiro, que já seria ótimo também nesse confronto. A gente vê aqui que o Atlético Paranaense faz uma boa campanha em casa, é o 4º melhor mandante. Cruzeiro fora de casa, campanha muito boa, é o 3º melhor visitante. Né? Uma equipe que sofreu apenas 5 gols fora de casa. Olha, eu acho que é a equipe que menos sofreu gols, né? A equipe que menos sofreu gols como visitante é a equipe do Cruzeiro. Então, cara, realmente uma excelente campanha fora dos seus domínios. A gente vai atrás de Paranaense uma race muito boa como mandante, como eu falei, né? Perdeu apenas para o Grêmio e empatou com o Palmeiras, né? Venceu os seus outros jogos. Já o Cruzeiro também perdeu apenas para o Corinthians, né? E são 3 vitórias, 3 empates, então é uma equipe realmente chata, né? Jogando aí fora de casa a equipe do Cruzeiro. Que a gente tem que ficar ligado, pessoal.
O Atlético Paranaense tem um jogo importantíssimo na sequência aqui contra o Bolívar. E o Cruzeiro não tem nada, né? Não tem, vai ter semana livre aí. Então, cara, é um jogo que provavelmente o Atlético Paranaense vai dar uma poupada, né? Vai dar uma poupada em alguns jogadores para esse jogo aqui, para focar aqui, cara, ainda mais que o jogo é fora de casa, né, pela Libertadores, que é o principal objetivo de qualquer clube, né, que está disputando esse campeonato. Então não adianta aqui, tem que focar na Libertadores. Então isso aqui pode ser que tire um pouco da atenção da equipe do Atlético Paranaense para esse confronto contra o Cruzeiro. O que eu posso aconselhar para vocês aqui de cara, né? A gente vê que os jogos do Atlético Paranaense são jogos movimentados. Né? Tem apenas 2 jogos de 1-0, de resto tudo 2 ou mais gols. Mas pelo lado do Cruzeiro, pessoal, é coisa de maluco aqui, ó. A gente vê que tem apenas um joguinho com 4 gols aqui. De resto, pessoal, tem esse 1-1, foi um jogo com 2 gols. E, cara, olha quanto 1-0 tem aqui. 1-0, 0-0. Então é um time over contra um time muito under. Então, complicado aqui, eu fico de fora aqui de colocar no bilhete alguma coisa relacionada a gols nesse jogo, né? Quem quiser colocar, não quiser colocar nada de match odds e quiser colocar alguma coisa de mercado de gols, eu colocaria o under 13,5, né? Que é o que vem mais quente aqui em relação a gols, né? Porque tem esse jogo do Cruzeiro que não teria batido e tem 2 jogos do Atlético Paranaense que tivemos 4 gols. De resto, apesar de ser uma equipe over, os jogos não tiveram mais de 3 gols, né? Então, quem quiser dar uma forçada, eu não aconselho, né? Eu vou ficar de fora desse jogo em relação a gols. O under 3,5 para esse confronto. Já em relação ao match odds, pessoal, a gente vê aqui que a odd do Atlético Paranaense está 2,14, Cruzeiro 4,1. Então, pessoal, para esse jogo aí, devido a esse jogo importante na sequência do Atlético Paranaense, né, mesmo que o Cruzeiro não venha nesse bom momento na race aqui, a gente sabe que o Cruzeiro, a gente viu ali, né, que o Cruzeiro fora de casa é uma equipe que está incomodando, né? Então, cara, eu acho que dá para olhar aí com bons olhos, quem sabe, tentar trabalhar um lay equipe do Atlético Paranaense. Claro, pessoal, dependendo da escalação, né? Se for o que eu estou imaginando, né, que o Atlético Paranaense vá poupar, daí eu vejo muito valor em trabalhar contra a equipe do Atlético Paranaense, se ele poupar aí seus principais jogadores para jogar aí contra o Cruzeiro, né, com essas odds aqui. Vejo muito valor em trabalhar algo a favor do Cruzeiro. Né? Gols ali, como eu falei, fico de fora para o trade, né? Então, quem quiser colocar no bilhete alguma coisa positiva a favor do Cruzeiro aí, mais um e meio para completar um bilhete, acho que é o que mais interessante para esse jogo aqui. Já a minha entrada pré, pessoal, vou pegar um dupla chance para a equipe do Cruzeiro, tá pagando 1,85 e o meu placar para esse jogo 1-1. Internacional e Cuiabá, 17ª rodada do Brasileirão, às 4 horas da tarde. Histórico de confrontos, pessoal. Uma vitória para cada lado e 2 empatezinhos. E aqui a gente vê a race das duas equipes nos últimos 10 jogos. O Internacional com muitos empates, né? 5 empates, 4 vitórias e apenas uma derrota. E já a equipe do Cuiabá, também uma equipe que, cara, não tá com uma race ruim, pessoal. Tem 5 vitórias na race, 3 empates e 2 derrotas, né? A derrota fora da curva seria essa para o Vasco, que realmente está muito mal. Mas, pô, depois perdeu o Botafogo e alguns empates, alguns jogos interessantes, né, aqui da equipe do Cuiabá. Essa vitória aqui contra o São Paulo, por exemplo. Uma vitória muito boa aí. Né? Mesmo o São Paulo estava focado no seu jogo da Copa do Brasil. Mesmo assim, foi uma bela vitória, cara. E o Inter acabou que nos últimos 4 jogos não conseguiu vencer, né? 3-0, né? Então, acabou trocando o técnico, então voltou não, né? Voltou. Depois de algum tempo aí o Cudê, depois de ter abandonado o Inter, volta e começou aí não tão bem, né? O Bragantino também é uma boa equipe, a gente sabe que é difícil jogar lá, mas um empatezinho, né? Pelo que eu vi ali, o Inter não foi tão bem assim, né, nesse jogo. Vamos ver aí, né? Também pouco tempo Cudê para esse jogo, pessoal. Provavelmente o Inter vai poupar, né? Vai poupar seus principais jogadores aí, né? Eu acho que
o próprio Valência, que chegou aí, e acho que jogou todos os jogos depois que chegou, né? Então, um jogador importante, né? Um jogador aí de Copa do Mundo. Talvez o Inter poupe ele, né? Acredito para poupar, talvez poupe algum outro. Porque, cara, tem um jogo realmente, o jogo da temporada, né? Um jogo duríssimo aqui contra o River Plate, né? Na Argentina, cara, jogo de ida. Então, cara, o Inter tem que ir com foco total nesse jogo, né? Para ver se consegue arrancar um bom resultado para decidir esse jogo em casa, né? Então, com certeza, o Inter vai estar mais preocupado com esse jogo, talvez poupando aí 2, 3 dos seus principais jogadores, ou quem sabe até mais, né? Eu não sei o que o Kudê vai inventar, né? A gente sabe que o Kudê é capaz de poupar até contra o River, ele é mais louco que o Batman. Então, eu não sei, sinceramente, o que ele vai fazer, cara, o que ele vai fazer para esse jogo aí. E já que a equipe do Cuiabá tá na dela, né? Tá tentando aí almejar algo maior, quem sabe, no brasileiro, né? Tava disputando ali o rebaixamento, conseguiu emendar uma boa sequência e já tá ali na meio de tabela, né? A gente vê aqui que tá quase, se vencer, passa até a equipe do Internacional, dá até para sonhar brigar por uma vaga na Libertadores, né? Não dá para descartar, né, pessoal? Então a gente vê que para o Cuiabá também o empate não seria ruim, né? Ficaria aqui no bolo, longe da zona do rebaixamento, que é o principal objetivo do Cuiabá, é se manter na Série A, né? Não cair. Então tá conseguindo, né? Tá na frente do Atlético Mineiro, Santos, Corinthians, pô, véio, equipes aí fortíssimas, né? Então o Cuiabá vem bem aí, pô, vencendo esse jogo aí, dá um pulo ali, né? Quem sabe ficando na oitava, nona colocação aí no fim da rodada, seria excelente para o Cuiabá. Já o Internacional vencendo, pessoal, também fica nesse bolo aqui, né? Sexto, sétimo, quem sabe quinto. Não, quinto não vai ficar por causa do número de vitórias. Mas, cara, vai ficar no bolo ali que o foco do Inter na temporada realmente é a Libertadores, né? Assim como todos os outros clubes que estão disputando a Libertadores. Mas a gente sabe que tem que também ficar de olho no Brasileirão, porque caso caia da Libertadores, vai ser o foco aí do total aí no Brasileiro para tentar almejar algo maior, né? Então, cara, um jogo realmente que a gente não sabe qual vai ser a equipe que o Inter vai vir a campo, né? O Cuiabá com certeza tem de melhor. O Inter acredito que vai poupar, como eu falei, né? Mas como é o Kudê, a gente sabe que o Kudê é muito louco. Vamos ver aqui o que nos espera. Tive o Inter em casa, pessoal. Faz uma campanha mediana, né? Não vou dizer que é boa, porque, pô, venceu 4 jogos, né? Perdeu para o Atlético Paranaense, um jogo que o Inter jogou muito mal aqui, né? E agora vem de 2 empates seguidos, né? Aqui contra o Palmeiras começou muito bem, depois só deu Palmeiras, então escapou de perder. Contra o Cruzeiro foi muito mal também. Então, dando uma oscilada a equipe do Internacional. E o Cuiabá fora de casa, que ele perde, ganha, perde, ganha. É uma equipe que não tem muito a perder e vai e tenta buscar o resultado, né? E tem conseguido, né? Tem feito uma campanha até interessante como visitante, né? 4 vitórias, 3 derrotas e um empatezinho. Então, é uma equipe, uma campanha realmente boa como visitante, né? Então, a gente pode ver até aqui o Cuiabá é o segundo melhor visitante, né? Então, como eu falei, vem muito bem aí. E o Internacional como mandante está lá no meio, né? Campanha mediana aí de mandante do Internacional. Pessoal, o que eu posso aconselhar para vocês, né? Apesar de a gente olhar aqui, né, e, pô, ver dos últimos 4 jogos, nossa, 3-0, o Inter não fez nenhum gol nos últimos 4 jogos. Pensa, que loucura, né? Mas, e daí puxa um pouco mais para baixo, tem um joguinho de 1-0 também, né? Mas o Inter ele vinha numa sequência de jogos bem movimentados, né? Uma sequência interessante de gols. E, cara, e é o Kudê agora, né? Apesar do primeiro jogo ter sido 0-0, né, pessoal? Tendo usado essa rasteira. Acredito aí que o Inter, né, vai vir com um time misto, e mais vai vir querendo o resultado. O Inter precisa dessa vitória para se manter no bolo da frente. Já a equipe do Cuiabá, pessoal, também é uma equipe que vai olhar aqui, ó, tem 5 jogos de 1-0, mas em todos os jogos do Cuiabá a gente teve gols, né? Então, também não está puxando pro over, né? Até por isso esse jogo está precificado under, mas eu acredito que esse jogo tenha pelo menos 2 gols,
né? Como eu falei, acredito que o Inter, mesmo com um time misto aí, venha com tudo, e o Cuiabá vem fazendo uma campanha muito boa fora de casa, então acredito que tenha tudo aí para o Cuiabá também fazer o seu gol, né? Quem quiser colocar em ambos marcos de uma entrada seca, eu também acho interessante, né? O Inter também é uma equipe que tem sofrido seus gols, né? Apesar de ter trocado o goleiro, né? Então, cara, eu acredito em gols, acredito no jogo aí que o Cuiabá vai com tudo tentar, pelo menos, buscar o empate, e o Inter vai com tudo querendo muito essa vitória aí e vai acabar dando espaços. Pode ser um jogo aí com 2 ou 3 gols, na minha opinião, né? Se o Inter vier com a equipe titular, pessoal, o que eu acho que não vai acontecer, essa odd vai ter muito valor, né? Vai ter muito valor, o Inter em casa é forte, né? Vai pegar o Cuiabá, também é um time chato, mas, do meu ponto de vista, vai ter muito valor. Então, se for com o time titular, dá para ficar de olho em algo a favor do Inter. Então, o que eu vou considerar para vocês aqui, pessoal, para colocar num bilhete aí? Quem quiser colocar aí um empate anula do Inter, eu acho que mesmo com um time misto, o Inter não vai perder esse jogo pro Cuiabá. Então daria para vir no bilhete aí com esse dupla chance para o Inter aí, o empate anula. E também um golzinho da equipe do Internacional, né? Quem quiser colocar um gol da equipe do Internacional num bilhete também é interessante. Pô, se for colocar 1,5, o 1,5 está com uma odd altíssima ali, né? Mais de 1,5. Então, quem precisar de uma odd alta, quiser colocar, fazer uma dupla, alguma coisa, colocar esse 1,5, também acho interessante. Para o trade, pessoal, vamos esperar as escalações, né? Vamos ver se o Inter vem com, pelo menos com um misto quente ali, né? Com uma equipe mais reforçada. Se vier com uma equipe titular ou quase titular, dá sim para se trabalhar e quem sabe esse back é a equipe do Internacional, tentar buscar essa vitória aí da equipe colorada. Já a minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui o mais de 1,75 gols, está pagando 1,70 e o meu placar para esse jogo 2-2. Fluminense e Santos, 17ª rodada do Brasileirão, às 4 horas da tarde. História de confrontos, pessoal. Confronto parelho, 2 vitórias do Flu, 1 do Santos e 3 empates. E aqui a race das duas equipes, né? O Flusão que tinha começado a temporada muito bem, tá oscilando demais, pessoal, oscilando demais. Mas em casa o Flu é forte, né, pessoal? A gente vê que os últimos jogos em casa, que o Flu não perdeu nenhum, né? As derrotas foram todas fora de casa. Então, uma equipe aí também, cara, que os jogos geralmente são bem movimentados, né? Jogos para gols. Tem 1-0 aqui, 0-0, de resto, tudo 2 ou mais gols. Então, é interessante sempre ficar de olho nos jogos do Flu, questão dos gols. Já a equipe do Santos, pessoal, campanha horrível do Santos, pessoal, horrível. O Santos realmente não está conseguindo desenrolar. A gente vê que tem 2 jogos de 1-0 aqui da equipe do Santos, e de resto, tudo 2 ou mais gols e jogos bem movimentados do Santos, o Santástico, né? Então, cara, primeira coisa que já grita aqui para mim é buscar esse mais de 1,5 para colocar num bilhete aí, né? Para completar um bilhete, acho muito, mas muito interessante mesmo. São duas equipes que realmente não atravessam o seu melhor momento, né? O Fluminense tem um jogo importantíssimo fora de casa contra o Argentinos Júnior, então provavelmente vai poupar, né? O que dá aí aquela esperança para o Santos, quem sabe vencer, né? E, cara, o Santos realmente está precisando muito dessa vitória para se afastar ali da zona do rebaixamento, né? E o Flu, para se manter no bolo de cima, precisa da vitória. Então, cara, mesmo o Flu poupando, acredito nesse jogo aí de muito movimentado, com trocação, e o jogo com gols, pessoal. É o que eu acredito aí que seja um jogo bem movimentado, esse confronto entre o Fluminense e o Santos. A gente vê a tabela de classificação, pessoal. O Fluminense é o 7º colocado, 25 pontos, estão vencendo, pode até ficar no G4 aqui. Já a equipe do Santos, 14º, 17 pontos. Então, cara, tá numa situação já bem perigosa, né? Bem próximo aqui de Bahia e Coxa. Então, tanto o Bahia quanto o Coxa, claro, teria que também ter o Corinthians e o Goiás teriam que vencer, mas dá para o Santos até entrar na zona nessa rodada, né? Caso perca e as equipes aqui vençam, o Santos aí vai para a zona do rebaixamento. Então tem que pelo menos pontuar, tentar arrancar um empatezinho
a gente vê que já está 4 pontos do Galo, né? Então, a situação do Santos está começando a ficar perigosa, assim como a do Corinthians. Então, cara, tem que tentar pontuar aí, e o Fluminense também tem que tentar pontuar, vencer para ficar no bolo. Jogos do Flu em casa. O Flu muito bem, está invicto em casa, né? São 5 vitórias e 3 empates. Já a equipe do Santos fora de casa, campanha horrível, apenas uma vitória sobre o lanterna do campeonato, que é o Vasco, e um empate contra o Coxa, que é o 18º. Então, cara, de resto, 5 derrotas, jogos bem movimentados do Santos, assim como os jogos do Flu são movimentados em casa. Match odds, pessoal. Se fosse para escolher um lado aqui, né, pessoal? Ele não tem como, mesmo o Fluminense poupando, eu acredito que o Fluminense não perca esse jogo para o Santos. Então, daria para colocar no bilhete aí um empate anula do Fluminense, ou aquele mais de 1,5 gols ali que eu citei antes, que para mim é o que mais tem valor. No trade, pessoal, se o Fluminense aí vier com um misto quente aí, os titulares, tentar buscar esse back, a equipe do Fluminense, caso venha com uma equipe reserva aí, já não vejo o valor aqui, né? Tá bem esmagada essa odd. Iria mais pro lado dos gols aqui, que a gente vê que o mais de 2,5 tá com uma odd bem alta. Então ali, quem sabe, esperar ali até uns 30 minutos do primeiro tempo, se não tiver saído gol, buscar esse 1,5 no trade aqui, né? No live. Então essas são as dicas para esse confronto. Já a minha entrada pré, pessoal, vou pegar o mais de 2 gols asiático aqui, pagando 1,65 e o meu placar para esse jogo 3-2 Flu. Barcelona e Real Madrid, amistoso, né, às 6 horas da tarde. A gente vê o histórico de confrontos aqui, pessoal. Confronto muito equilibrado, né? A gente vê que são 5 vitórias para o lado do Real Madrid e 5 vitórias para o lado do Barcelona e um empatezinho, né? Então ou um ganha ou outro, né? Nos últimos 3 anos aí é o que tem. E a gente vê aqui, pessoal, e o Barcelona até vem numa sequência melhor que o Real Madrid, né? Depois do Real Madrid ter tido uma sequência muito boa contra o Barça. Mas o último jogo foi simplesmente 4-0 para o Madrid, né? Então, cara, um confronto aí realmente difícil, né? De betar, né? De se apostar aí num pré-live. Cara, são geralmente jogos movimentados, né? Então, cara, 2,5 sempre é interessante nesse confronto. Ambos marcam também, é bem interessante. E a gente vê aqui a race das equipes dos últimos 10 jogos. Barcelona aqui, que na verdade já tinha abandonado o campeonato, né? Já tinha sido campeão. Então, os últimos jogos aqui não vamos levar muito em conta, né? Os últimos jogos do Barcelona, que estava fazendo uma campanha espetacular realmente no espanhol. Os últimos jogos acabou deixando a desejar aqui. A gente vê que o Barcelona fez 2 amistosos contra o Vissel Kobe, que venceu por 2-0 e tomou apenas 5 do Arsenal, cara, 5-3, o que deixa o torcedor do Barcelona um pouco preocupado, né? Depois a gente vê aqui a race do Real Madrid, né, que tem aqui essa dura derrota aqui para o Manchester City, né? A eliminação aqui na semi, apenas 4-0 tomou, né? Sem massagem do City. Foi realmente um chocolate. E depois aqui o Madrid até, mesmo não disputando mais nada, ele só a segunda colocação, né, do espanhol, conseguiu emendar até uma sequência razoável aqui. Já os amistosos desse ano, pessoal, venceu a equipe do Milan e venceu a equipe do United, então também não enfrentou grandes adversários, né, mas venceu, né, venceu. Para mim, no momento, tem uma equipe bem melhor que a equipe do Barcelona. Então, o que eu posso aconselhar para vocês aí para colocar num bilhete? Mais de 1,5 vai estar muito esmagado. Então, quem quiser colocar aí mais de 2,5, ambos marcam, né? É o que eu vejo mais interessante para esse jogo, ou algo a favor, do meu ponto de vista, do Real Madrid, né? Um empate anula do Real Madrid, né? Um dupla chance também vai estar esmagado, mas são as dicas que eu posso dar para esse jogo aqui. As odds, pessoal, a gente vê que o Real Madrid está de favorito, né? Concordo com as odds, né? Acho que estão bem colocadas. Então, para o trade, pessoal, eu vou vir e vou ficar de olho aqui nesse back, né? A equipe do Real Madrid ou um lei a equipe do Barcelona, dependendo da postura das equipes.
Então vamos ficar de olho, né? Se o Real Madrid tiver muito recuado ali, jogando no contra-ataque, que é muito perigoso, né? Quem sabe trabalhar somente esse Leia ou Barça, né? Tentar buscar esse golzinho no contra-ataque do Madrid, que foi onde ele meteu 4 aqui no Barcelona, né? O Barcelona mais com a bola e o Real Madrid, cada vez que saía, era uma espadada ali, e realmente foi duro um golpe aqui para a equipe do Barcelona. Então, para esse jogo, pessoal, conselho ficar do lado do Madrid. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui o empate anula da equipe do Real Madrid, pagando 1,65, e o meu placar para esse jogo, 3-1 Madrid. Corinthians e Vasco, 17ª rodada do Brasileirão, às 6h30 da tarde. Nos últimos 3 anos aí o Corinthians venceu um jogo, teve outro empatezinho, e aqui a race das duas equipes, né, pessoal? O Corinthians vinha atravessando um momento horrível, né? Não conseguia vencer de ninguém. Vou separar aqui, os últimos 6 jogos venceu 5 e empatou 1. Então, e na race também não tá ruim, não. A gente vê que 6 vitórias, 1 empate, 3 derrotas na race. Então, o Corinthians parece estar conseguindo colocar aí o trem no trilho, né? Conseguiu uma vitória importantíssima contra o São Paulo aqui, no jogo de ida da Copa do Brasil, o que deixa aí o Corinthians muito, muito vivo aí, para no jogo de volta conseguir a classificação, né? Já o Vascão, pessoal, que loucura, pessoal, que loucura do Vascão. 9 derrotas e 1 vitória na race. Que não tem o que fazer, né, pessoal? Tem que fazer, no meu ponto de vista, trabalhar algo a favor do Corinthians. Quem quiser aí colocar no bilhete, aqui a gente vê as odds, é 1,91, 5,2. Cara, num bilhete aí é colocar algo a favor do Corinthians, com dupla chance, empate anula, dependendo da odd que tu precisar. Eu não vejo aí o Corinthians perdendo esse jogo por Vascão, ainda mais o Corinthians jogando em casa. Né? Quem quiser ir mais na cautela, pessoal, apesar do Corinthians aqui não puxar nada para isso, né? A gente vê aqui, 5 jogos de 1-0, 0-0, e daí sim os outros 4 jogos aí movimentados. E já a equipe do Vascão tem 1, 2, 3 e 4 jogos de 1-0, né? Então não tá puxando nada aí pro over 1,5. Mas, cara, quem quiser colocar aí para... Acredito aí que nesse jogo aí o Corinthians aí vá com o time titular, né? Mesmo tendo esse jogo aqui contra o News Old Boys. O foco do Corinthians é o brasileiro, né? Então vá com tudo aí. Né? E se o Corinthians jogar metade do que jogou no São Paulo, né? Não tenha jogado melhor que o São Paulo jogou muito bem. Vai jogar aí com o Renato Augusto. O Renato Augusto joga demais. E o Roger Guedes tiveram um dia interessante. Acho que tem tudo aí para o Corinthians fazer pelo menos 2 gols na equipe do Vasco, que tem a defesa realmente muito fraca, né? Então, quem quiser colocar esse e-mail, eu prefiro colocar no bilhete algo a favor do Corinthians, como um dupla chance ou um empate anula. A gente vê aqui a situação das equipes, situação complicada, né? O Corinthians está na boca ali da zona do rebaixamento, então tem que vencer para se afastar, e o Vascão afundado aqui na lanterna, tem que pelo menos empatar, né? Nem empate é bom para o Vasco. Então vai ter que se expor o Vasco aí, né? Então vai ter que se expor. Por isso que eu acho que acaba também valendo esse 1,5, né? Até pelos próprios jogos do Vasco como visitante. A gente vê que em todos os jogos do Vasco fora de casa, o 1,5 bateu. E os jogos do Corinthians em casa, apenas esse joguinho contra o Bragantino, que não bateu o 1,5. Né? Então por isso que eu reforço aqui, aconselho também para colocar no bilhete ou 1,5, pelo desespero das equipes mesmo, né? Então, como eu falei, o Corinthians vai com a equipe titular, o Vasco só tem Brasileirão para disputar, né? Então vai com o titular também. É isso aí, pessoal. Tentar buscar algo a favor do Corinthians, ou quem sabe 1,5. E no trade, pessoal, é tentar buscar esse back equipe do Corinthians, né? Tá com uma odd bem interessante para se trabalhar a favor do Corinthians, que vem muito bem em casa, e acredito que tenha tudo para vencer a equipe do Vascão. Já a minha entrada pré para esse jogo, pessoal, vou pegar a vitória do Corinthians, está pagando 1,85, e o meu placar para esse jogo, 2-0 Corinthians. Atlético Mineiro e Flamengo, 17ª rodada do Brasileirão, às 9 horas da noite. A gente vê aqui um histórico de confronto entre as duas equipes, né? Um confronto
que é com uma certa vantagem do Galo, 5 vitórias contra 3 vitórias do Flamengo e um empate, e jogos movimentados, né, pessoal? Mas a gente vê aqui a race das duas equipes, o Galo com uma race simplesmente horrível, né? Depois que o Filipão assumiu aqui, o Galo não venceu mais nenhum jogo, né? Campanha ridícula do Filipão no comando do Galo. E já a equipe do Mengão aqui, né? Apesar de ter 3 empates nos últimos 5 jogos, o Mengão, cara, quando quer, não adianta, né? Pô, venceu que deu um show contra a equipe do Grêmio, né? Na Copa do Brasil, venceu o jogo de ida na Arena por 2-0. Então, cara, a equipe está com alguns desfalques, brincou no jogo, né? Tá certo que o Grêmio acabou facilitando ali, né? O Cânimo foi expulso no início do segundo tempo, mas o Flamengo já estava dominando desde o início do jogo, dominou todas as ações, perdeu o pênalti. Então, cara, realmente foi muito superior ao Grêmio. Então, quando o Flamengo quer, pessoal, é difícil, é complicado. E o Flamengo tem um pouco de ranço do Galo, né? Pelo que eu vejo aí. Então, cara, acho que é um jogo que tem tudo aí pro Mengão atropelar também o Galo, né? Vencer, atropelar não, né? Vencer o Galo, mesmo jogando fora de casa. A gente vê aqui que os jogos do Flamengo são jogos movimentados, tem apenas um jogo de 0-0, de resto tudo 2 ou mais gols. E os jogos do Galo, pessoal, tem 4 jogos por 1-0, tem esse 0-0, mas contra o Mengão em casa é muito difícil que o Mengão não faça um gol. E o Atlético em casa também acredito que marque o seu gol, né? O Flamengo também gosta de sofrer um golzinho. Então acho que tem tudo para ser aí um jogo movimentado, com gols e, cara, com algo a favor do Mengão, né? Ainda mais com essas odds aqui, pessoal. São odds aí de favoritismo para o Atlético Mineiro, né? Tá em casa, não concordo, tem um excelente elenco, mas o momento é todo do Flamengo, né? O momento é todo do Flamengo. Dá para se trabalhar aí, pô, é um handicap mais um para o Flamengo, né? Quem precisar aí colocar até o mais um e meio vai estar com uma odd mais esmagada. Mas, cara, muito valor, no meu ponto de vista, trabalhar algo a favor do Mengão nesse confronto aqui. Acredito que não perca para o Galo. Mesmo as duas equipes aí tendo jogos na sequência aí da Libertadores, né? O Flamengo joga dia 3, então tem um dia a mais de descanso, joga em casa e contra o Olímpia, né? Que convenhamos aí um adversário muito fácil para o Flamengo passar. Já o Galo joga no dia 2 também, joga em casa, né? Mas, cara, pega o Palmeiras, né? Então, aqui realmente azedou o caldo pro Galo, né? Mesmo o Palmeiras também está oscilando, né? Nos últimos jogos. Aqui eu acho que dá Palmeiras nesse confronto. O Galo vem muito, muito mal no comando do Filipão. O Flamengo é o terceiro colocado, né? Então, vencendo, dependendo do jogo do Grêmio aqui, se o Grêmio tropeçar, pode ficar na vice-liderança outra vez. E já o Atlético Mineiro lá embaixo, 21 pontos. Então, se o Atlético Mineiro não se ligar, e tá mais perto aqui de cair do que entrar no grupo ali do G4, né? Se ele continuar nessa sequência aí, vai ficar mais fácil ele ir para baixo do que subir. Então, cara, tem que pontuar, né? Tem que, pelo menos, arrancar o empate contra o Fla. Claro que o ideal seria vencer, mas realmente o Galo não tá conseguindo apresentar um bom futebol aí, né? A gente vê o Galo em casa, a campanha horrível do Galo, apenas 2 vitórias, 2 derrotas e 3 empates. E o Flamengo também, fora de casa, não é aquele espetáculo, não, né? Porque são 3 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. Mas aqui para esse jogo, né? Jogos movimentados também das duas equipes. O que eu aconselho é esse 1,5 para colocar no bilhete. E quem sabe algo a favor do Flamengo, aí, handicap mais um, mais de 1,5. Quem for mais ousado, até um dupla chance, se quiser fazer uma duplinha, é o que eu vejo de valor para esse jogo. No trade aqui, pessoal, vou tentar buscar esse lei equipe do Galo, né? Tem odds interessantíssimas para se trabalhar aqui contra a equipe mineira. Mesmo jogando em casa, acredito que o Flamengo consiga fazer o crime e consiga até vencer. Cara, que se as duas equipes forem poupar aqui, o Flamengo, a equipe reserva do Flamengo é absurda. Cara, absurdo o elenco do Flamengo, é muito superior às outras equipes no Brasil. Já a minha entrada pré, pessoal. Vou pegar aqui um dupla chance para a equipe do Flamengo. Pô, acabou de cair aqui, né?
Brasil, pessoal, estava 1,60, caiu agora para 1,57, mas vamos manter. Para mim é o que tem de valor aqui, é buscar algo a favor do Mengão. Quem quiser pegar até um empate anula, pessoal. Tá pagando 2,12, muito bom no meu ponto de vista. Então, essa vai ser a minha entrada pré para esse jogo e o placar 3-1 Flamengo. Agora vamos para o nosso bilhete do sabadão. Mais de 0,5 gols do Mengão contra o Galo e o empate anula do Corinthians contra o Vascão, fechando em uma oddzinha de 1,90, de. Pô, oddzinha de 1,90 para a duplinha do sabadão, né? Vem quentíssima essa duplinha aí, mais análise dos nossos 6 jogos. Uma unidadezinha aí, né? Não esquece, segue gestão de banca, né? Uma unidade em cada aposta e segue as tips dos guri, né? Ou, se não quiser seguir as tips, pega a análise, leva para o live ou faz alguma outra aposta aí que encaixa aí com a nossa análise que tu gostou. Valeu, galera. Não esquece, né? Deixa aquele like, fortalece os guri aí no YouTube. Te inscreve no canal se não é inscrito e ativa o sininho. Amanhã, domingão, estaremos de volta. Valeu!